A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todos bem? Depois de praticamente 2 semanas, estamos nós aqui para mais um vídeo do canal Inspire-se, porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. E eu queria pedir perdão a todos, porque mais uma vez eu estive impossibilitado de gravar vídeos por compromissos, por situações. Eu não estava na minha casa, estava lá em Santo André, na casa da minha mãe. Mas enfim, estamos nós aqui para cumprir aquilo que verdadeiramente Jesus me incumbiu de fazer, que é de levar a verdade da palavra, do Evangelho para você. E mais uma vez eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, se for da vontade do teu coração, se for do teu desejo, inscreva-se no canal. E você que já é inscrito, compartilhe os vídeos com pessoas que você acredita que precisam ouvir, que precisam saber, que precisam ter o discernimento e o impulso de alguma forma para buscar mais sabedoria através do Espírito Santo, orando, buscando aquilo que é a verdade do Evangelho, e não se deixar levar por tudo isso que nós vemos hoje, que não é mais a palavra de Jesus Cristo, que não é mais o amor de Jesus Cristo, mas várias seitas que se intitulam templos de Deus, o Pai, de Jesus Cristo, mas pregam aquilo que não é mais verdadeiramente do Evangelho de Jesus Cristo. E o termo evangélico, como disse no vídeo anterior, foi totalmente distorcido, porque evangélico vem justamente do termo evangelho. Então a nossa incumbência como evangélicos é levar o verdadeiro evangelho, o evangelho do amor, da simplicidade, da humildade, do se entregar e de carregar a sua própria cruz, de não viver mais o nosso eu, mas viver Cristo Jesus a todo tempo. Mas enfim, quem sou eu para julgar? Porque afinal de contas a palavra diz que não podemos julgar para não sermos julgados. Da mesma medida que julgarmos, sermos julgados. Mas eu creio profundamente que enquanto muitos estão com a visão encoberta, estão cegos e não conseguem enxergar a verdade de que homens estão construindo templos, e eu quero deixar bem claro aqui que a palavra de Deus fala que Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Então, se você ainda tem dúvidas, busque a verdade do Evangelho. Amém? Essa é a incumbência que Jesus, que o Espírito Santo me passou, mesmo sendo perseguido, mesmo eu e minha esposa passando por situações, nós não negamos de falar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Se você acompanhar todos os vídeos do canal, você vai perceber que a todo tempo nós lidamos com temas que são temas que muitos vão dizer assim, que estamos na heresia, que não sabemos o que estamos dizendo, que não sabemos o que estão falando. Pessoas vão trazer outros textos para confrontar com os textos que temos trazido, mas tudo o que lemos na palavra, tendo discernimento do que estamos lendo, nos leva a entender que a verdade é uma só, está aqui, no Evangelho, e não nas palavras ditas por homens. Mesmo que eu seja homem, falho e pecador como nós somos, todos nós, admito que não há nada melhor do que viver uma vida onde, por mais que você peque e fale, você sabe que Jesus, Ele conhece, Deus Pai conhece os teus pensamentos, o teu coração, e sabe que você muitas vezes falha e peca, mas você tem o caminho, a verdade e a vida para poder se corrigir, para dia após dia viver uma vida de entrega para Jesus Cristo, de carregar a nossa própria cruz e de levar a verdade claramente para todos. E hoje eu quero trazer um tema que eu não vou fazer um vídeo de pouco tempo, eu já quero avisar vocês. Talvez seja um vídeo que se prolongue um pouco mais do que 10, 15 minutos, mas digamos assim que daqui para frente eu vou adentrar muito mais nos temas que eu venho trazer. Vamos dizer assim que eu vou fazer como se fossem cultos e abrir verdadeiramente a palavra e com mais tempo daquilo que precisa ser dito. Amém? Então eu quero começar o vídeo de hoje orando para você que está vendo esse vídeo. Vamos orar, e onde houver um ou dois no nome de Jesus Cristo, isso é o que importa. Amém? Senhor meu Deus, Pai amado e querido, meu Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, nesta noite eu quero pedir ao Senhor que traga-nos discernimento, aquele que o Espírito Santo foi incumbido de nos trazer, porque o Senhor diz lá em João que o Espírito Santo que o Senhor nos deixou continuará ensinando o que o Senhor já havia ensinado. E muito obrigado, porque esse ensinamento que a palavra, a verdade nos traz, ela não precisa ter contextos humanos, basta nós vivermos claramente para Ti, Jesus, e o Espírito Santo nos abre a mente
nos abre os olhos, nos abre os corações, para que possamos viver uma vida de verdadeiramente amor. Amor. Amai ao nosso próximo, como eu vos amei, o Senhor nos disse. E o amor maior que o Senhor nos ensina é orar e é falar da verdade, falar da palavra. Então que todos aqueles que estiverem vendo o vídeo nesta noite possam verdadeiramente, Senhor, se colocar na posição de carregar sua própria cruz e viver para o Senhor. Porque a mensagem da cruz, como diz o nome do canal, é inspiração para viver. Não mais precisamos olhar para os montes e dizer: eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? Porque afinal de contas, hoje nós podemos dizer claramente: eu olho para a cruz, de onde já veio o meu socorro presente para sempre, a todo tempo, porque Deus o Pai deu seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna, e que o Senhor possa se manifestar nesta noite através da palavra. Eu te agradeço, Jesus. Amém. Amém. Amém, gente? Eu quero trazer hoje para vocês o texto que está em Marcos, no capítulo 13. Eu vou ler até o versículo 11, e eu quero que vocês possam, como sempre peço, marca e anota o texto, os versículos, para que você possa depois, no seu lugar secreto, adentrar num momento de conversa com o Espírito Santo e ter discernimento daquilo que foi dito aqui. Porque afinal de contas, talvez você possa olhar para mim e dizer assim: é um homem como eu, como todos, que também pode trazer alguma coisa que não seja verdade, mas a verdade que eu vos digo é a verdade que o próprio Jesus diz, que nós vamos falar e é através do Espírito Santo, não através de nós. Amém? Então, Marcos capítulo 13, a partir do verso 1, na minha Bíblia, nessa Bíblia que eu estou aqui hoje, tem um título em cima que é o Sermão Profético, a destruição do templo. E por que eu quero deixar esse tema, a destruição do templo? Porque, como eu disse no momento que eu abri esse vídeo, Deus, ele fala claramente, o Jesus e os apóstolos, eles sempre deixaram bem claro que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Isso é fato. E hoje nós vemos, não só hoje, né, desde os primeiros séculos pós morte e ressurreição de Jesus Cristo, aí o homem veio e começou, através dos seus próprios interesses, continuar aquilo que o povo ali vivia. Continuam adorando imagens, continuam a ver os seus próprios interesses, ganância, enfim. Então eu quero deixar bem claro para vocês que hoje nós vamos falar sobre essa questão da destruição dos templos e também o princípio das dores, e você vai entender o que eu quero dizer. Então vamos começar, amém? Marcos capítulo 13. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Amém? Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por esta palavra. Vamos adentrar por ela. Derrama o teu discernimento sobre todos que estão vendo esse vídeo. Eu quero deixar bem claro aqui essa última parte aqui em que Jesus diz assim, ó: você está vendo essas grandes construções? Quando Jesus fala sobre as grandes construções, mesmo naquela época, os judeus, os sacerdotes, os judeus construíam templos enormes, templos para cultuar um Deus que não era Deus o Pai. Porque, como você sabe, o judeu é o povo que, além de ter colocado Jesus para ser crucificado, matar Jesus, é o povo que até hoje não aceita Jesus Cristo como o Messias. E aí Jesus fala que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, quando nós ouvimos Jesus falar isso, e isso vem daquele tempo, das palavras que saíram da boca do nosso Senhor Jesus Cristo até hoje, nós vemos igrejas, ministérios construindo templos enormes, pomposos, atraindo pessoas para dentro deles, trazendo homens que se dizem falar em nome de Jesus, em nome de Deus o Pai, trazendo profecias, revelações. E aí, a gente pode imaginar que hoje a decadência da vida cristã, ela está toda ela justamente dentro desses templos. É uma decadência, porque nós vemos situações ridículas que distorcem totalmente o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. E sempre eu vou falar nesse assunto, a distorção da questão do dízimo. Nós não temos que contribuir com o dízimo,
não existe 10%. A questão de curas espirituais dentro dos templos, Jesus hoje não opera nada dentro de templos. Nós vemos aí profetas, apóstolos, bispos, ou como quer que sejam chamados, pastores, dizendo que expulsam demônios dentro dos templos. Isso são fábulas. Mas enfim, e hoje quando eu leio isso para vocês, eu quero deixar bem claro para vocês que realmente, quando Jesus fala aqui que não ficará pedra sobre pedra, é o que nós estamos vendo. Você não vai ver um templo ruindo, caindo, a não ser que dê um terremoto ou aconteça algo que o destrua. Mas eu creio profundamente que quando Jesus diz aqui que não ficará pedra sobre pedra, é porque verdadeiramente os próprios templos, os ministérios, estão se deixando destruir, estão destruindo o Evangelho, estão destruindo a esperança de pessoas que muitas vezes adentram pela porta de uma igreja com a esperança de não se suicidar, com a esperança de ter um impulso, porque alguém da família está muito doente, à beira da morte, mas precisa de um consolo, que precisa ir para conhecer o Evangelho de Jesus, para se libertar de um vício. Mas aí quando você entra hoje nos templos, você vê que são pessoas que estão cegas por palavras que não são as palavras vindas do coração de Deus o Pai. E sabe por quê? Quando nós ouvimos ministrações da Antiga Aliança, misturado com o Novo Testamento, com o Testamento de Jesus Cristo, com a aliança com Jesus Cristo, isso tudo traz uma escravidão para nós, que Jesus morreu na cruz através do seu sacrifício, para que nós não vivêssemos mais isso, e está aqui, está nas Escrituras, basta você ler. Então não sobrará templo, não haverá, sabe por quê? Quando muitas vezes nós olhamos para os apóstolos pós-Jesus Cristo, quando eles começam a afirmar as igrejas, o que eles dizem? As igrejas não são templos construídos por mão de homens, são em casas de irmãos, que abrem suas portas para poder ouvir e aprender da verdade de Jesus Cristo. E o homem começou a construir igrejas, mas naquela época as igrejas ainda viviam a verdade do Evangelho, ainda homens gananciosos não haviam distorcido a palavra de Deus o Pai através de Jesus Cristo. Jesus morreu e não foi em vão. Jesus morreu por mim e por você. Amém? Não sobrará templos, não sobrará pedra sobre esses templos, não sobrará. Muitos acreditam que onde estão hoje, congregando, os levará para a salvação, mas muitos estão cavando sua própria sepultura para a morte e para a vida que não é a vida eterna com Jesus Cristo. Hoje nós vemos homens de Deus, intitulados homens de Deus, cobrar dízimo de membros, e muitas vezes quando o membro não dizima mais, o membro não presta para mais nada, é um desigrejado e é alguém que não obedece mais o seu pastor. Nós não temos que obedecer pastor, nós temos um único pastor, é um único pastor. Os templos não ficarão pedra sobre pedra deles mesmos. É a mesma coisa quando vemos o templo de Salomão construído pelo nosso tão conhecido de Macedo, uma obra grandiosa, monstruosa, onde foram gastos milhões. Não sobrará pedra sobre pedra naquele lugar, porque aquilo não é obra para Deus o Pai. Não sei se você já visitou lá. Quando você adentra lá, a primeira coisa que você vê lá no fundo, no púlpito daquele lugar, é uma arca da aliança construída de uma forma enorme. E quando os bispos ali daquele lugar chegam lá, a primeira coisa que fazem é se prostrar em frente à arca. E se você sabe, como eu disse no vídeo aqui anteriormente, a arca, ela não é para nós. A arca é uma aliança que foi feita entre Deus, que não é Deus o Pai, que é Jeová, com o povo judeu. Amém? E é por isso que eu chamo muita atenção de você, pastor, apóstolo, membro, que fica cultuando Jerusalém, Israel. Vocês estão equivocados. Mas eu vou ler aqui, então muitas coisas ainda vão ser reveladas para você através da palavra. Amém? Aí no versículo 3 aqui para frente, até o versículo 13, tem um título também que é os princípios das dores. Então vamos lá. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Uma pausa aqui. Os sinais que foram pedidos
aqui por eles, hoje estão em evidência. Mas o povo que se diz crer em Jesus Cristo não tem atentado para a mensagem da cruz. E é o princípio das dores, nós já estamos vivendo. Já estamos vivendo. Amém? Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. E hoje também nós vemos isso. Gente, nós quando temos a oportunidade de ver alguns vídeos postados por ministérios, por apóstolos, pastores, todos eles dizem claramente assim, em nome de Jesus, eu digo, demônio, sai dessa vida, sai desse corpo. Os homens estão totalmente equivocados, porque em nome de Jesus Cristo dentro dos templos, eles pregando e adorando Israel, Jerusalém, Antiga Aliança, não há como expulsar demônios. E muitos dizem que em nome de Jesus estão fazendo revelações que vêm do Espírito Santo. Mentira. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. E essas coisas são os princípios das dores. Eu quero falar aqui sobre essa questão que nós ouviremos falar de guerras e rumores de guerras. Quando você começa a olhar para o Oriente Médio, você começa a perceber que toda a guerra, todo confronto armado iniciado naquela região, não é por dinheiro, não é por controle, é puramente guerra religiosa. Guerra religiosa. É uma perseguição enorme contra os que verdadeiramente conhecem Jesus Cristo. Os cristãos daquela região são perseguidos. Por quê? Porque o Deus que foi eleito por Israel, ele não admite que haja uma divisão entre o seu povo, o povo judeu. Jeová, ou Yahvé, que é o Deus que era um guerreiro, foi eleito pelo povo judeu para ser o seu Deus, não é Deus o Pai. E ele não permite que haja nada que tire aqueles que são dele. Então existe uma perseguição contra as guerras do Oriente Médio. Começam a partir do momento em que ninguém vive por Jesus Cristo. É o Islã, é isso, é aquilo. O islamismo é algo do diabo para acabar com a vida com Jesus Cristo. E mesmo Israel luta. Muitos falam que Israel, nossa, coitadinho de Israel, que está lá no meio, todo mundo persegue Israel. Não, Israel é um povo que não admite nada contra a sua religião. Os judeus não admitem. Sabe, os judeus são verdadeiramente aqueles que mataram Jesus, e matam até hoje. E hoje nós vemos igrejas onde os homens dizem assim que Israel é tudo, que Jerusalém é tudo. Vamos reconstruir Israel, vamos reconstruir Jerusalém. Bandeira de Israel dentro dos púlpitos, imagens de Israel nas igrejas. Gente, basta ler. Paulo fala lá claramente, o judeu foi o povo que matou Jesus Cristo e que ainda tenta nos impedir de pregar o evangelho verdadeiro. Então as guerras, se nós olharmos hoje o mundo, são guerras todas elas por poder, por questões religiosas, essas guerras. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Isso também a gente já tem visto há muito tempo. Essas coisas são o princípio das dores. Então nós já estamos no princípio delas. Até mesmo a nossa vida. Essa coisa de ter que se preocupar com o trabalho para pagar as contas, viver dessa forma. Isso é uma escravidão imposta pelo dinheiro, pelo diabo. É sim, é uma escravidão. Porque Deus, ele não criou dinheiro. Jesus, onde vocês veem que Jesus fala sobre o dinheiro? Em nenhum momento. O homem busca o dinheiro. O homem adora quem? Quem é o Deus do dinheiro?
Quem é aquele que embutiu para Jesus lá no deserto assim, olha, eu te darei todas as coisas da terra se você me ouvir? O diabo. Mas o diabo ele dá e toma. Amém? Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Olha, gente, esse versículo até aqui é muito importante. Olha só. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Estou suando que está muito calor aqui. Quem vive nas sinagogas? O judeu. Quem está lá nas sinagogas? Os sacerdotes judeus, os judeus. Seremos entregues nos tribunais e nas sinagogas. Então, como você pode ficar adorando ou indo numa igreja que cultua Israel como algo assim, uau, Israel é tudo? Quem disse que Jesus elegeu Israel como seu povo? Não! Não! O próprio Jesus também fala na Bíblia que Davi não tem nada a ver com ele. Então, gente, vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Olha só o que Jesus fala aqui. Nós seremos entregues aos tribunais e às sinagogas, mas antes disso, gente, temos que fazer exatamente o quê? Pregar o evangelho de Jesus Cristo. Pregar o amor, a mansidão. A nossa carne é fraca, a nossa carne é falha e pecadora, mas nós podemos pregar o evangelho de humildade e amor, sim. Nós podemos ser pessoas que, como Jesus disse, se você tomar um tapa, dê a outra face para tomar outro. E não enfrentar aqueles que vierem contra você. Da mesma forma que diz a Bíblia que Jesus foi como um cordeiro para o abatedouro, como uma ovelha para o abatedouro, sejamos assim como Ele. Porque no grande dia estaremos com Ele. No grande dia estaremos com Ele. Então, antes de sermos entregues às sinagogas, aos tribunais, e sermos açoitados, ridicularizados, como na verdade já somos quando falamos só da verdade, quando falamos que não existe dízimo, quando falamos que não existe isso ou aquilo, seremos entregues, mas antes preguemos o evangelho da verdade do amor de Jesus Cristo, gente. Quando, pois, levarem vocês para o entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Olha aí. Então, Jesus está deixando bem claro aqui o seguinte, olha, você não vai precisar abrir a boca, porque o discernimento que vier para o Espírito Santo vai sair da sua boca. Aquilo que for dito, aquilo que tem que ser dito, você vai falar através de você mesmo, através da sua boca, porque o Espírito Santo vai estar com você, o Espírito Santo vai te dar discernimento, desde que você o busque. Porque hoje nós vemos muitas pessoas que são escravas dos templos, que quando pastores ou sei lá os líderes abrem a boca, ela acha que aquilo que o homem está dizendo ali é lei. E pastores continuam usando a tática assim: você é minha ovelha e eu mando em você. Você deve obrigações para mim. Não é. Jesus, Gálatas 5 diz: para a liberdade nos libertou. Ele cumpriu a lei? Cumpriu. Para quê? Quando ele diz está consumado, é porque a lei, a partir daquele momento, não faz parte mais da nossa vida. E os mentirosos, os falsos profetas, quando querem pregar do dízimo, dizem que tem lá os 10%, porque eles querem falar da 10ª parte que lá está na antiga aliança, mas se a gente for olhar lá naquela época, a 10ª parte era da plantação, da criação, não existia dinheiro. O povo que começou a embutir questão de moedas, de prata, de bronze, de dinheiro, foi o povo romano. Olha só quanta coisa ruim. Malaquias 3,10. Não, pera. Aí você lê lá antes do texto do Malaquias 3,10 que para você receber dízimo, primeiro você tem que ser sacerdote levita e ser circuncidado. Eu falei isso num vídeo. Olha quanta mentira, gente. E também é fácil você saber que toda a antiga aliança é para o povo judeu. Jesus veio após tudo isso e nos libertou. E está tudo escrito aqui, olha só.
Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem, já li aqui. Porque não são vocês, também já li. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará ao filho. Olha só, um irmão entregará à morte outro irmão. Sabe o que é isso? Os que estão dentro do templo, ouvindo aquilo que não é a verdade de Jesus Cristo, vão te julgar. Os próprios líderes vão te julgar, não vão querer perder suas ovelhas, ouvindo o que você está dizendo, e vão te entregar, e vão dizer que você é desigrejado. Eu repreendo esse tema desigrejado, porque nós não somos desigrejados, nós somos verdadeiramente amados do Senhor Jesus Cristo, nós não precisamos estar numa igreja, não de um templo, não vou nem falar igreja, de um templo, tá? Enfim. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. E quando você fala de Jesus Cristo, a verdade, o pessoal te amaldiçoa. E eu lembro de um tema que o Caio Fábio abordou. Tem muita gente que odeia o Caio Fábio, fala que, nossa, que o cara era um pastor, depois se entregou ao diabo. Mas ele falou uma coisa muito importante. Ele falou que na época que ele andava com o Edir Macedo, que ele era muito amigo de muitos que estão aí, conhecidos, e principalmente Edir Macedo, o próprio Edir Macedo disse para ele assim: olha, eu não quero que pregue nada sobre Jesus Cristo aqui, porque Jesus Cristo é pobreza. E mesmo assim hoje, quando você vê ministrações na Universal sobre Jesus Cristo, você vê que logo é embutido sobre dinheiro, sobre a antiga aliança. Estranho, né? Mas enfim. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Até aqui. Então, meus irmãos, quando nós lemos verdadeiramente o texto com atenção, é igual que chama a atenção. Não adianta você ler a Bíblia em um ano 300 vezes. Leia de Mateus ao Apocalipse, que é o que vivemos hoje. Tá? Pede para o Espírito Santo o discernimento que faz você perder a venda, que faz você estar cego, ouvindo esse monte de homens por aí hoje, que se autodenominam apóstolos, bispos, pastores e profetas, ou então teve um que veio aqui nessa região que era o príncipe das revelações. Gente, para com isso, gente. Não vai para a igreja para buscar revelação, profecia. Vai para a igreja para aprender o Evangelho de Jesus Cristo. É só isso. Porque quando você for entregue por um irmão teu à morte, aí você vai entender o que eu estou dizendo. Seremos perseguidos. Hoje, eu e minha esposa sofremos uma perseguição muitas vezes de pessoas quando falamos de Jesus Cristo. Mas eu não vou me calar, e minha esposa também ela não se cala. Às vezes ela está lá nos textos, ela vê algum texto que vai contra a verdade do Evangelho, ela responde, para ver se verdadeiramente cai toda essa mentira que é abordada hoje em dia. Se você quiser procurar coisas absurdas, vai lá no YouTube para você ver. Hoje não existem mais templos evangélicos, são seitas. Seitas que adoram Jerusalém, seitas que adoram Jeová, seitas que estão lá por causa do homem, porque as pessoas se colocam, porque o meu pastor é tudo, e esquece de Jesus. Você está indo na igreja por quê, meu irmão? Por causa de Jesus? Não, é por causa do meu pastor. É por causa do pastor que vai vir de fora. Se você já está buscando quem vem de fora, é porque o teu não está dando conta, então. Busca Jesus Cristo, gente. Começa a ler o Evangelho de Jesus Cristo, para que você possa sair da escravidão. Amém? Então hoje eu falei sobre esse tema, e é muito importante que falemos sobre isso. É muito importante, para que não seja como diz aqui, que muitos virão em nome de Jesus Cristo, dirão sou eu, e enganarão muitos. Muitos, milhares, milhões já estão enganados. Não seja mais um. Amém? Então que Deus abençoe a todos, graça e paz. Muito obrigado, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, e deixa uma mensagem se for possível. Te agradeço e até a próxima. No sábado estaremos aqui de novo para mais um vídeo do canal Espírito. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz e muito obrigado. Amém.